Estou aqui na casa de oração, em cima do monte, Faxinal Soturno. Aqui Deus nos deu uma casinha especial, um lugar muito sossegado, bem no alto da montanha. Lá embaixo a cidade, a pequena cidade de Faxinal Soturno. E aqui nesse lugar aconteceram uns fatos muito interessantes. Nessa casinha de oração onde eu busco a Deus, aqui é um lugar de grandes revelações. E nesse lugar Deus nos deu uma vitória contra a nova era aqui no Rio Grande do Sul. Bem aqui à minha frente, para o sul, está a cidade de Santa Maria. Lá surgiu a nova era e prometia se espalhar por todo o Brasil, pelo mundo todo, porque ali em Santa Maria é a sede da nova era, onde construíram um oásis, um lugar muito grande que atraía muitas pessoas, e bruxos de várias partes do mundo vinham para o Festival da Nova Era. Deus nos deu uma estratégia de oração 24 horas. Então aqui nesse lugar, bem aqui onde você estamos filmando agora, durante 50 dias nós jejuamos, 50 dias de oração e jejum. Eu fiquei tão magro que dava dó, como diz o gaúcho, né? Mas Deus nos deu força, Ele nos mandou jejuar 50 dias aqui. E começamos a orar, repreendendo os demônios, e até que começamos a repreender todo o principado, todas as partes do mundo, pegamos uma lista enorme. Foi impressionante o que aconteceu aqui nesse lugar. Primeiro vinha a tempestade todos os dias. A tempestade vinha lá da cidade de Santa Maria. E Deus nos mostrou que essa tempestade vinha porque lá colocaram guardiões, demônios, para guardar a cidade. E veio 3 tempestades, uma todos os dias, uma por dia. E na quarta, Deus falou comigo: se esta vier, vai destruir o acampamento de vocês. Ali atrás tem uma árvore que foi cortada e hoje está nascendo brotes novos. Quando aquela árvore foi cortada, eu falei com Deus: Senhor, veio tempestades aqui, não conseguiu derrubar aquela árvore. Deus falou comigo: se vier 4 tempestades, a 4ª derruba a árvore. E aí, mas não derrubou, mas depois cortaram a árvore. Durante muito tempo eu não estive aqui, daí um dia eu vim até aqui, Deus falou comigo: um homem cortou a árvore, mas você pode fazer tudo que o homem fez, fazer de novo. Então lembrei que nesse lugar, bem onde estamos, aqui nessa pedra, onde é a pedra da oração, nessa pedra onde nós gostamos de interceder e orar, bem aqui eu peguei um cajado e fiquei repreendendo a tempestade. Eu falei para o Satanás: aqui você não passa, só vem até aqui, aqui você tem que voltar. E uma briga que durou mais de 20 minutos, uma chuva muito forte, um vento, e aquela tempestade foi embora. Quando ela foi embora, voltou para Santa Maria. Aí todos os dias nós vimos a tempestade chegar até lá as montanhas e ela voltava. A tempestade retornava e não vinha mais tempestade para cá. Resumindo, hoje, muitos anos, mais de 10, talvez 15, mas esta nova geração de jovens que nasceu depois aqui, eles nunca viram mais tempestade nessa cidade. Essa é a cidade que não tem tempestade. Satanás ouviu aquela palavra: aqui você não passa. Não passou, nunca mais. Então aqui talvez a única cidade que eu conheço, que eu ouvi falar, que até hoje que não tem tempestade durante muitos anos. Mais de uma década. Mas o mais interessante foi a vitória contra o príncipe da nova era.
Deus falou conosco depois de muitos dias de oração de jejum, que Ele ia trazer aqui o principado, aquele que estava movimentando a nova era aqui no estado. E uma bela noite apareceu. Veio um homem incorporado, demoniado, e gritava palavrões contra nós, dizendo que ele era o príncipe da nova era. E que estava ali amarrado, manietado, por causa de nossas orações. E Deus mandou que eu mandasse uma menina que estava aqui, cada dia tinha um líder do plantão de oração, e aquele dia era a Rosane. Rosane, você é escolhida para expulsar esse demônio. E aquele demônio gritava muito, que não queria ser expulso por uma principiante. Ele não queria chegar no inferno humilhado, e todos zombarem dele, dizendo, você foi expulso de Santa Maria, daquela região, por uma simples nova ungida, uma aprendiz, um discípulo, uma discípula. Mas foi assim que ele foi expulso e a nova era acabou aqui no sul. Foi uma vitória extraordinária, fantástica, que hoje não se ouve falar mais. Vou mostrar nos próximos vídeos uma filmagem do local lá onde era a nova era e onde era o maior centro de feitiçaria do estado, e que Deus transformou aquilo ali em um lugar deserto. Nos próximos vídeos você vai poder assistir e ver a derrota completa da nova era no Rio Grande do Sul. E através deste monte, aqui nesse monte, foi que nós oramos, nosso povo orou, conseguiu essa vitória. Esse lugar aqui para nós é um QG, é uma conquista de Deus, é um lugar especial de oração. Aleluia. Assista nos próximos vídeos a filmagem lá em Santa Maria, no local onde era nova. Estamos chegando no lugar que foi o maior movimento da nova era na América Latina. Este lugar que hoje está abandonado. Aqui era o oásis da nova era. Milhares de pessoas vinham aqui todos os dias. Praticamente uma cidade. Observe só as fortificações. Aqui começou a nova era no sul do país. Esses portões aqui se abriam para milhares de pessoas que vinham de todas as partes do mundo. Muitas diversões lá nos fundos, muitas atrações. Deus nos manda alugar uma casa, exatamente aqui, atrás daquelas árvores. E nós permanecemos aqui em oração. Oração e jejum durante muito tempo. Nós oramos, jejuamos esse lugar, decretando a falência da nova era. Decretamos a queda do império de Satanás nesta cidade. E Deus
varreu do mapa, destruiu esse lugar. Para ter-se uma ideia, há pouco tempo atrás fizeram uma campanha para reativar este oásis e ofereceram títulos para se associarem aqui por R$10 e ninguém se interessou. Ninguém se interessa. Lá nos fundos você vê gigantescos dinossauros onde as crianças brincavam com água dentro, passando tobogã, carrinhos que atravessam essas montanhas, e tudo isto ficou. Veja que lá atrás há gigantescas casas, construções, e elas vão adiante por esse imensidão de terras, propriedades. Lá não se vê o lago, brinquedos. Estamos aqui num lugar muito especial. Aqui é um mirante. Um mirante que fica no Peral. O Peral era um lugar conhecido como local de feitiçaria, macumbaria, de quantidade enorme. Feiticeiros se reuniam aqui. Todo tipo de maldade acontecia aqui. Oferendas a Satanás. E o Senhor nos mandou aqui para destruir as obras do inferno. E durante muito tempo, toda sexta-feira, nós vimos para cá à noite, de carro, repreendendo as feitiçarias, macumbaria. Havia aqui muitos cabritos, pretos e animais e todo tipo de obras desse tipo. E o Senhor nos deu essa palavra, subir aqui cantando, orando, com som bem alto no carro. E graças a Deus, passou um tempo que nós subimos aqui, não encontrava um sequer, nenhum macumbeiro sequer, nenhuma feitiçaria sequer. Porque o nosso Deus é poderoso para dar vitória, destruir toda a obra do mal, em nome de Jesus. Veja que ali encontramos duas pequenas velas, aqui na garganta do diabo. Mas para você ter uma ideia, na sexta-feira à noite, aqui você encontrava centenas de animais, bode preto, todo tipo de macumba, feitiçaria, feiticeiros. Isso aqui era como se fosse uma rua iluminada de tantas velas, e todo tipo de macumbaria, feitiçaria aqui nesse lugar. Quando o Senhor mandou vir aqui para destruir a nova era, a feitiçaria, então subi aqui esse local com som ligado, volume muito alto, orando, repreendendo, com a Brasília velha, descia este lugar. Toda sexta-feira à noite era o nosso trabalho, orar, repreender, destruir, decretar a falência da obra maligna nesse município, nessa cidade. Ali encontramos algumas galinhas aqui, ó. Está repreendido em nome de Jesus. Porém,
Isto que nós vemos aqui, isso aqui é nada. Perto do que já foi isso aqui antigamente, isso é como se fosse nada. Pouca coisa. Esse local aqui era como uma cidade de macumbeiros, um lugar horrível à noite, cheio de curvas, mato. E aqui era o chão desses homens que faziam as obras do mal. E Deus simplesmente destruiu toda a força do inferno, em nome de Jesus. Então diga 2 Crônicas 7, 14. O que diz? Se o meu povo, que se chama o meu nome, Deus está falando. Para entender melhor no verso 13 antes, Deus fala assim: quando houver pragas, quando fará chuva, quando vier uma calamidade, alguma coisa terrível, então, diga então, tem uma solução. Diga teu irmão, tem uma solução. Diga, tem uma solução. Qual a solução? Se o meu povo, diz Deus, diga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é mais, se eu olhar, é mais, buscar orar. Orar e buscar se converter dos seus maus caminhos, mudar a cabeça, mudar o pensamento. Então eu ouvirei do céu a sua oração e vou sarar a sua terra. Então, onde tem um homem, uma mulher de Deus, um profeta, a terra não pode estar doente. E aí eu pergunto, naquela época, a história de Santa Maria, tinha em Santa Maria cidade chamada da Nova Era. Eu creio que todos vocês que moram aqui passaram pela Nova Era. Na época que foi inaugurada essa Nova Era, não tinha hotel na cidade disponível, tudo completamente lotado. Era só para a Nova Era. Aqui em cima havia um clube chamado Oasis, um parque de dinossauros e tudo mais. Vinha pessoas de várias partes do mundo, uma média de lucro de 50 mil por dia. E Deus falou para mim: vai lá em Santa Maria e destrói esta força do inferno que está lá, porque isso está trazendo uma desgraça para todo o nosso país. Está entrando pela porta da Argentina, porta do Sul, uma praga que é uma maldição. A Nova Era faz adorações a ídolos, a Nova Era invoca demônios, a Nova Era prega que não precisa mais de famílias. Quero dizer, a Nova Era tem uma ideia de que um edifício com 50 andares, 50 famílias por andar, ninguém precisa ser marido de um do outro, enfim, acabou a família. Isso é uma das coisas. Quer dizer, toda noite você pode dormir num andar, porque é um, não importa, filhos. Então se criou uma ideia, uma filosofia, que hoje estamos vivendo a maior desgraça de todos os tempos, quando um filho pega um punhal e mata os pais com punhalada. Isso é uma filosofia pregada pela Nova Era, de que não precisa filho amar os pais, não precisa filhos respeitar os pais. E aí passa para a igreja: não precisa o membro respeitar o seu pastor, qualquer pastor é igual, qualquer igreja é igual, vai onde quiser. Até uma musiquinha bacana, né? Não importa a igreja que tu vai. Pode rasgar essa música e botar fora, importa sim. Deus é um Deus que tem planos, propósitos, desígnios. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele não pegou você, salvou você e jogou para cima. Isso não importa a igreja que tu cai, importa, não pode em qualquer lugar, não. Ele não pegou você e jogou para cima quando você nasceu. Ele te deu um pai, te deu uma mãe, te deu uma identidade, te deu um lugar, te deu uma rota, uma meta e te deu um destino. Deus sabe onde ele quer chegar. O nosso Deus não é um Deus do acaso. Nosso Deus não é um Deus da sorte.
jogar a moeda para cima e cair em qualquer lugar. Não, Deus tem propósitos, Ele sabe o que Ele quer, Ele é Pai e não é padrasto. Amém? Então, a nova era, Deus vai lá e destrói isso pelo poder do nome de Jesus. Nós viemos aqui e começamos uma batalha em oração 24 horas. Nossas igrejas começaram a orar 24 horas. Lançamos um DVD com orações específicas. Mandamos uma mensagem para o profeta da nova era, que criou a nova era, dizendo: se você não se converter, não parar com isso, você vai morrer. Porque nós estamos aqui em nome de Jesus para impedir que isso aconteça. Bruxos de várias partes do mundo vêm para cá. E aí nós começamos a orar em frente daqueles locais onde saía congressos da nova era. O primeiro congresso com 5.000 pessoas. Paramos na frente, determinamos que ali não descia um demônio, e não desceu mais um demônio de vingador naquele lugar. No terceiro ano estava quebrada a nova era. Aquele tremendo oásis, aquele tremendo parque, hoje é morada de bichos, de animais e de outras coisas. Fechado. Não abre nem com um projeto de ter sócios a R$10 por mês, que há poucos dias tentaram. Impossível, porque foi fechado com uma chave que está na mão de alguém que fecha e ninguém abre, e abre e ninguém fecha. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Deus me mandou alugar uma casinha na frente da nova era e ficaria em jejum até fechar. 40 dias depois fechou. Aí começamos a trabalhar no centro de Santa Maria, e grandes multidões de pessoas, e teve dias que fechou dezenas de feiticeiros, macumbeiros, pessoas vestidas de branco, todos cheios de colares, tinha bruxas com um cetro na mão, na ponta do cetro um grande criança, amaldiçoando o nosso trabalho. Um dia apareceu outro braço assim, e um lagarto amaldiçoado. Um dia eles alugaram o Bombril por 2 semanas para nos tirar lá. Cheguei lá para alugar o Bombril, que é um prédio que cabia bastante pessoas. Cheguei lá, peguei alugar por semana e meia. Não, está alugado por 14 dias. Mas por que 14 dias? É a semana da Umbanda. De uma semana com 14 dias é especial. Vai vir todo mundo. Banda que eu dou leve, magia, fudido. Pediram uma foto minha emprestada. Eu disse: mas por que foto minha? Quer fazer um trabalho contra mim? Era um trabalho contra mim. Eu falei: puxa, mas para o trabalho ficar melhor, é melhor não mandar foto. Vamos lá pessoalmente. Convidei o Tiago lá em Cachoeira, eu sou filho, vamos lá. Tu dirige o carro, mas vamos pegar um carro bem grande, né? Porque se tiver muito feitiço, muito grande, tem que passar por cima de caminhão, né? E o Tiago veio dirigindo, primeira vez que a gente veio. Quando o sujeito emprestou para nós uma caminhonete, um sujeito de 2 metros de altura, que estava se convertendo, eu digo: empresta a caminhonete, porque o nosso carro é muito pequeno, essa briga parece que vai ser grande, nós vamos ter que botar uma cuma em cima para levar para jogar no lixo. Então, me empresta o carro. Ele pegou a chave para dar o carro, o diabo pegou ele e cortou. O diabo disse uns palavrões para mim, mas eu nem quis escutar. Fica aí conversando fiado que eu vou lá, põe na roda e a gente continua. Quando a gente veio louvando de Cachoeira até aqui, quando entramos na frente, um monte de gente vestido de branco e subindo. O que houve? Não teve trabalho hoje, porque os guias não quiseram descer hoje. Não quiseram descer. Eles estavam com compromisso, não? Você sabe? Você está entendendo? Se você está cheio do Espírito Santo, se você está cheio da graça de Deus, experimenta entrar no centro de Macumba. Você entra lá e diz: eu vim assistir. Assistir o quê? Você entrou aqui e todos os espíritos fugiram. Porque você tem uma marca na tua testa, uma marca de Deus que ilumina, onde passa, brilha. Você entendeu o que é isso? Você não vê, o teu pai não vê, os teus amigos não vê essa marca, mas os demônios enxergam, os anjos veem. Aleluia! Quando chegou em Santa Maria, era
Encostamos na vasilha na casa do pastor. Puxa, como é que é o nome do pastor? E emprestou para nós a garagem. A Brasília entrou e terminou a gasolina. Não tinha dinheiro, mas tinha uma graça extraordinária, tinha graça. Fomos na entrevista no programa do Isaías Romero. Quem conheceu o Isaías Romero? Estava ele lá na Rádio Guaratã. A Rádio Guaratã é a rádio que transmite o Festival de Macumba pelo rádio. Vamos lá na entrevista. E num plantão policial, às 11 da noite. E o Isaías Romero começou a falar: este aqui é o homem que faz milagre. Eu falei: não é eu não. É sim, eu vi. Eu estava lá no processo de baixinal soturno, quando o senhor está sendo processado, eu vi os doentes curar. Tipo, fala assim: não é eu que curo, é esse que faz milagre. Falava isso com Jesus. Daqui a pouco estava cheio de gente na rádio. Aí chegou o senhor e disse: bota a mão nesse aqui. Eu disse: não, por favor, eu não vou fazer isso na rádio. Não, mas isso não é eu que curo, é Jesus que cura, é um processo, é isso, é aquilo. Eu disse: não, mas esse aqui vai botar a mão, é um senhor de idade, ele está morrendo sem pulmão. Eu fui botar a mão no homem para dizer para ele que eu não queria, mas o homem caiu. Tomou um suador e levantou com o pulmão louco. Eu disse: meu Deus, não é eu que curo mesmo, é Jesus, mas ele está fazendo sem me consultar. Cada vez que tem uma guerra, cada vez que tem um desafio, mesmo que você não queira ir, mesmo que você não esteja com aquela disposição de Deus, se está em você só pode parar lá, vai acontecer coisas extraordinárias. Fala para o seu irmão: você é como uma palha ao vento, o vento do Espírito te leva. O vento é o Espírito Santo, te leva onde Ele quer. E essa palha ao vento, mesmo uma palha, aquela palha que vem ao redor do milho, quando o vento pega uma palha daquela, se o vento é um vento forte, mais de 100 km por hora, pode quebrar um poste de cimento, uma palha. Tem que ser uma palha? Uma palha queima rápido. Então nós fizemos uma coisa maravilhosa. Deus fez aqui em Santa Maria, nessa cidade, há muitos anos atrás. Deus não falou para mim vir aqui abrir igreja, nem fazer uma denominação, nem fazer alguma. Ele disse: vai lá e destrua, profetiza contra essa praga que está começando aqui no Brasil, Nova Era. Então naquele programa de rádio, Deus começou a curar milhares de pessoas, ao ponto de que não teve mais como ficar ali, fomos para um outro lugar. E Jesus fez maravilhas. Enquanto acontecia a Nova Era, ali do outro lado da cidade, começou a acontecer outros milagres extraordinários, e bruxos saíam da Nova Era e vinham participar do nosso trabalho, e ali se convertiam. Nós batizamos 248 Pai de Santo, Mãe de Santo, satanistas. Então aqui tem uma história extraordinária. Me lembro do programa de rádio. Um dia Deus falou comigo: vai lá na rádio Inhambuí, tinha lá um auditório, 200 e poucas pessoas caíram. Eu disse: como é que eu vou conseguir esse auditório? Eles não vão me dar esse auditório, nem prestar, nem vender. Perguntei: qual é o programa de mais audiência que tem na rádio? É um programa lá da rádio. Aí o programa que mais fala negativo, mais sangue tem, mais notícia ruim. Falei: quer que eu não aposto para vocês que tem um programa que pode atingir uma audiência muito maior, falando do bem, falando de Deus, experimenta, desafio da fé. Como é que funciona? Anuncie no rádio, que todo doente que vier aqui, deve ser o Lula que está no programa também pedindo isso. Mas veio 9 pessoas na primeira reunião, 9 curados. Veio 18 a segunda, 18 curados. E tudo com 9, na terceira 27 curados. Mas teve um dia extraordinário, que veio uma senhora, cabelo branco, hoje apareceu aqui uma daquelas. E eu lembrei da história. Eu perguntei: qual é o seu problema? Meu filho, eu tenho desde o pé até a ponta da cabeça. O que isso vai ter no pé? Cravo.
Jesus curar cravo. Nem sabia que tinha esse bicho. Como é que funciona isso? E a dona foi curada. Cura do cravo, bateu o pé, até ela fio do cabelo curado. Aqui no programa de rádio Imentui, transmitido pelo Clédio Calegaro. Alguém conheceu o Clédio Calegaro na época? O locutor mais destacado da cidade, transmitindo carnavais, essas coisas. E um dia ele estava bravo, porque ele não acreditava. Então, cada vez que vinha aqui, esse muito ficava meio irritado, e ficava nervoso, e tinha outros lá, todos ficavam me cuidando para ver se achava alguma coisa para falar mal. Já tinha visto muitos curandeiros ali, falando coisas, e fazendo coisa errada, logrando as pessoas, prometendo sem cumprir, etc. Mas aconteceu um milagre interessante que eu achei emocionante. Uma mulher chega com uma menininha, parece que Jéssica é uma menina. Tipo assim, essa menina, todo lado esquerdo é paralítico. Essa criança, o Clédio aqui está fazendo campanha, propaganda em cartaz pela cidade para arrumar fundos para o tratamento dessa menina. E eu não aguento mais, eu pensei em tirar minha vida dessa mulher. Mas eu queria te perguntar o que nós podemos fazer. Eu falei, eu conheço um médico chamado Jesus Cristo e vou pedir para te visitar, porque toda sexta-feira, à meia-noite, nós oramos para acontecer milagres extraordinários, milagres sobrenaturais, operação de anjos de Deus curando pessoas pelo poder do nome de Jesus. No outro dia, aquela menina acordou de manhã e disse, mãe, me dá uma nega maluca. E a mãe disse, está aqui um pedacinho, filho. Pegou com a mão que era paralítica. E aquele dia era o dia que aquele rapaz da rádio queria me confrontar. E quando estava preparado para me atacar, ali, mas cheio de gente naquele auditório, aquela mãe chegou com a criança e mostrou ele. Lembra da minha filha? Está completamente curada. Ela perguntou, mas como é que aconteceu isso? A menina disse que o pastor entrou lá dentro de casa meia-noite e colocou a mão nela. Mas que entrar nada, nunca entrei na casa dele. Mas Deus tem anjos que se manifestam. E os judeus dizem, inclusive na Bíblia tem, que os anjos eles assumem a semelhança da pessoa que vive no barco. Como Pedro, quando saiu da prisão, muitos pensavam que era um anjo dele, mas era ele. Vocês estão me entendendo? Então Jesus começou a fazer coisas extraordinárias porque existia uma palavra na cidade. A moda agora é a nova era. O novo mundo, a festa invite, festival da vida, faz o que quiser, faça como quiser. Esse é o Deus e tal. Então Jesus começou a fazer esses milagres. E onde eu queria chegar, não vou poder falar toda a história, mas nesta guerra, nesta disputa, nesse desafio de Elias, eu lembro que tinha um trabalho na Sexta-feira Santa e a pastora Mara foi entregar folhetos nos centros de Macumba. E chegou lá, entregou o folhetinho para uma mãe de santo e disse, eu quero que você vá no nosso trabalho da sexta-feira. E aqueles outros pais de santo ali falaram, mas petulância da senhora, vir aqui convidar a mãe de santo nas várias casas da cidade para ir na igreja. Certo? Só que não está cheio de problemas? Está cheio de doença? Então vai lá. E aí começou a pregar, falar. E a mulher disse, tudo bem, fazer um desafio então. Pastora Maia, eu faço um desafio com você. 7 dias tu não recebe nenhum espírito aqui. E depois tu vai lá. E tu vai sair completamente curado, abençoado, liberado. A mulher tocou. Mas um daqueles ali, passaram alguns dias, multidão chegando, querendo consulta, eles não podiam incorporar. Ele disse, vou esperar 7 dias, vou incorporar. Mas a pastora disse, se alguém incorporar aqui em 7 dias, morre. E o sujeito incorporou aqui era morto. Não li, ele não pode ir morto.
Mas aconteceram muitos casos desse tipo no nosso ano. O Vanderlei está indo ali também. Andou em todo o centro de Macumba, nesta cidade. Procurou os maiores pais de santo para ver se libertava, até que um disse para ela: sabe, só tem um lugar que tu pode se libertar. E ela veio no lugar da igreja. Quando a Bíblia diz que quando Deus se agrada de você, Ele faz até os inimigos trabalhar para você. Aleluia. Aqui tinha um jornal chamado Folha de Santa Maria, é isso? Faz muito tempo que não leio o jornal aqui. Eu lembro que o dono do jornal é Flávio. E naqueles meses deu uma seca. Nós tínhamos um escritório meio no centro, em frente à Nova Era. Eu lembro que ele tinha pilhas e louça suja. Havia um racionamento de água e só podia abrir a torneira a cada 2 dias. E bem no centro de Santa Maria não chegava água, porque era pouca demais. E aí eu fechei o escritório, um cheiro ruim, banheiro, saía na televisão aquelas panelas sujas. E aí um dia, seu Flávio, alguém se lembra do Flávio, sobrenome? Ele chega lá e falou assim: pastor, está toda a cidade rezando para chover. Os macumbeiros, os umbandistas, todos fazendo romaria para chover. A igreja católica está fazendo romaria para chover. A igreja católica tem um grupo lá na praça rezando o tempo todo a romaria. Não chove. Por que você não faz também uma caminhada, alguma coisa para chover? Aí eu falei para ele assim: mas se nós fizermos alguma coisa e chover, quem é que vai saber qual é o Deus que respondeu? Todo mundo está pedindo um Deus, outro pede para o Exu, outro pede para esse, para aquele. Ninguém vai saber quem é o Deus, então não interessa. Mas eu fui para o monte aquela semana, toda segunda-feira a gente estava no monte. Eu tive um sonho, por isso que eu estou falando hoje. Eu tive um sonho no ano passado. Daqui a pouco eu vou trazer o sonho para vocês. Mas naquele sonho Deus me falou assim: desce lá em Santa Maria, marca o dia, marca a hora da chuva, anuncia nos jornais, manda release para as rádios e diga que naquele dia o povo de Deus vai orar, Deus vai responder com chuva. Isso fantástico, porque até ali eu estava perseguido. Nunca a associação de pastores dessa cidade tinha me convidado para uma reunião, porque para eles eu não era pastor. E eles sim que são os homens de Deus. Não, e olha só, olha gravado cantando bem naquele cantinho. Então aquele dia foi fatal. Eu falei: Senhor, vamos marcar o dia 20. Ixi, agora é março, abril. Fazia muitos meses que eu chovia, beleza. Eu acho que já é grande, já aparece as regras. Tem no jornal, tem que achar. Mas chamei esse homem Flávio, Deus mandou nós marcar o dia. Eu achei muito interessante como os seguidores de outros deuses têm uma fé especial, uma devoção. Quando eu falei que eu prontamente foi lá e botou no jornal. Eu fui, mandei uma carta para todos os pastores: vamos fazer uma caminhada pela chuva, tal dia. Nenhum respondeu. Nem. Só sei que todo mundo falava: esse cara é louco, é doido de varrer. Não, vamos lá. Foi na caminhada, o dia da marcha para Jesus. Era o dia da marcha para Jesus.
isso? Pois bem. E aí sobrou eu, e eu fui ver quantos mais tinha. Aí no sonho de novo Deus falou assim: só leve junto neste desafio somente os dizimistas fiéis e ofertantes fiéis. Dízimo e oferta, casados. E eu descobri que em todas as cidades ao redor, 50 cidades, tinha 39 pessoas que davam dízimo e a oferta igual, fielmente. Tinha 39 pessoas. Na Praça Saldanha Maria, isso foi na praça. Alguém de vocês estava aqui naquele dia? Tem alguém? O Senhor, quantos que levanta a mão? Meu Deus, eu vou entrevistar vocês. Vamos ter que fazer uma história, escrever isso aí. Estava lá na praça, aquele pessoal rezando a Maria, ano passado, Maria, eles rezam olhando para quem passa. É porque tem muitas Marias, de repente cada um passa com um rosto para uma Maria. Essa aqui é para Maria Pátria. Elias também zombou, não sei. Mas eu quero confessar uma coisa para vocês. Aquele dia, a minha fé estava lá embaixo, debaixo do pé. Quantos de vocês já tiveram fé lá debaixo do pé? De tanto não das pessoas falarem, de tantas coisas que eu ouvi, de tantos pastores falando besteira. Quando nós vamos fazer aquela reunião ali na praça, mãos dadas, quem vem lá? Quem vem vindo com a máquina fotográfica na mão? Recém acordou, sábado à tarde, o dono do jornal. Eu falei: o que o senhor faz aqui? Eu vim fotografar show, né? Eu digo: tem um homem de fé, senhor. E a minha fé estava lá onde? A minha fé não estava lá em cima, a minha fé estava lá embaixo. E olha a correr caiu. Quando você tiver com a fé lá embaixo, bota a mão no coração. Diga: quando falhar a fé, tem algo maior que a fé? Tem algo maior que a tua fé? Tem. E até uma música que fala assim: quando falhar a fé, tem um amor. Quando falhar a fé, o amor resolve, o amor. Existe algo que não precisa da tua fé para acontecer. O que é, pastor? Diga comigo: o amor de Deus por você. Você entendeu? O compromisso que Ele tem com você, a paternidade dele. Você é filho. Ponto final. Com fé ou sem fé, o Pai traz um pão de garantia. Com fé ou sem fé, ou desviado, ou levantado, ou
necessário nos presentear, defecar sobre a nossa cabeça. De mais humilhadinhos, cheio de cocô de pombas. Mas quando nos humilhamos, nem eu sei que estava remangada na minha calça, e o capim está furado, apareceu. Quando estava eu com a cabeça no chão, se meu povo, que se chama pelo meu nome, porque eu não tinha fé, mas eu tenho um Pai, e Ele me chama, Ele diz: vocês são meu povo. Digo: eu sei. Nossas igrejas não acham que eu sou, os pastores aqui não acham, os vizinhos aqui não acham que eu sou seu, mas eu tenho certeza. Descer com a prancha? Surfar. Vamos surfar, que eu já estou na onda. Essa noite, Deus vai te colocar na onda, ou então na rota do sucesso. Vai te pegar do chão, te levantar, e vai te mostrar que Ele é Deus. Senhor, eu não sou nada, é verdade, mas eu sou tudo. Senhor, eu não tenho fé, para ver a chuva, mas eu gosto da chuva. Para aqueles que creem e para aqueles que não creem, eu posso mandar a chuva. Aleluia. A minha oração aquele dia foi essa: Senhor, se o Senhor não manda chuva hoje, eu vou embora dessa cidade e nunca mais eu apareço. Vai sair na capa dos jornais: falso profeta prometeu que ia chover, anunciou chuva e não veio nada. Eu lembro que assim desceu ali a Venão Soares, 50 metros, bem na frente da foto de Leonora, deu vontade de fazer uma Photoshop. Mas o Flávio já conversando comigo assim, bem essa palavra: tem muita gente solteira que tem os privilégios de casado, mas viver como solteiro. Eu me esqueço até o que conversar. Eu estava tenso, aflito. Deus, não vejo nada, nenhuma nuvem. Daqui a pouco eu olhamos para o, como é que é, o poente, né? Nascente poente, o oeste. Não, aqui é o sul, aqui é o sul, quem tem a moça aqui? O sul, nós faz. Olhamos para lá, aquelas nuvens, elas vinham borbulhando, vinham rápido demais. Eu não sei se levou 5 minutos, mais que isso sei que não foi. E elas, eu não lembro o nome da senhora que gritou assim: pastor, eu tenho que sair da fila, eu tenho que sair do grupo, porque tirar a roupa da varanda. Entendeu? Eu digo: irmã, eu saí roupa nessa hora. Uma chuva que atingiu 320 e poucos municípios que estavam derrotados. Uma só chuva. Mas o mais fantástico é que aquele homem colocou no jornal depois, no editorial do jornal, em algumas palavras eu lembro. Ele disse: as chuvas estavam previstas somente para daqui a 30, 60 dias, não lembro, muito tempo. Mas um grupo liderado pelo pastor Engel, do Ministério Engel, se reuniram e saíram fazer uma caminhada pela chuva. E as chuvas vieram. Será que os aparelhos meteorológicos falharam? Ou foi a fé, a oração desse povo que Deus atendeu? Nós, do jornal Folha de Santa Maria, cremos que Deus ouviu a oração desse povo.
Você viu o Davi quando derrubou Golias? Ele vinha embriagado de poder. Oh, Senhor, derrotou os inimigos hoje. E se tiver na gente, vai chegar em jeito. Então, por que Aleluia. Ele tomou um porre de glória. Ele tomou uma dose especial de coragem, de entusiasmo. Saía pelo nariz, cheio do Espírito Santo. É assim que você vai ficar hoje. Aleluia. Depois ele colocou assim: o pastor tem o celular de Deus, tem o número do celular. Isso que ele não mentiu. Eu tenho o celular de Deus, está aqui. Porque tudo que é meu é dele, então assim Aleluia. Aleluia. Toda essa cidade viu e ouviu e leu nos jornais uma coisa só. Eu não sei se um banda é de Deus, se o Kimbanda não é, se o Batista é, eu não sei quem é e quem não é. Sei uma coisa: nós somos o povo de Deus. Então não adianta querer pregar hoje, porque todo mundo, nós temos 95% no Brasil de cristãos. Que é isso, pastor? 95% de cristão. E vamos dizer assim, 90% de desgraça, de pecados horríveis, de maldições. Está faltando alguma coisa. Está faltando pessoas que têm uma aliança com Deus. Quando Ele fala, Deus ouve. Mas quando Deus fala, Ele ouve e obedece. Aleluia. Para concluir, irmãos, eu não sei o que representa para você, mas com esta palavra que Deus deu, eu sou capaz de atravessar o planeta a pé, de costas, enfrentar um exército não importa, todo o inferno junto. Eu tenho certeza, Deus me chama de filho, está comigo ontem, hoje e sempre. E quando Ele me chamou e te chamou, Ele sabia que você era, e Ele te chamou a si mesmo. Ele sabia das tuas fraquezas, dos teus reinaços, das tuas loucuras. Ele sabia de tudo. Ele conhecia até o teu chulé. Sabia? O cheiro da asa, os pensamentos, e os pensamentos que ainda virão brotar. É assim mesmo. Ele amou você e te escolheu. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Os escolhidos são poucos, porque quando Ele chama alguém, Ele chama 1000 pessoas. Se 999 quiserem recusar, eles podem. Você pode hoje recusar os chamados de Deus. E aí sim você então vai perder essa tremenda bênção que eu estou contando. Vai finalizando o que aconteceu nessa cidade, onde Deus manda chuva. Viajei por muitos lugares, muitos países, muito longe daqui. De repente, esse ano passado, nós voltamos.